Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma terça-feira para trazer para vocês mais uma lição da Escola do Evangelho, embasados nesse livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Já tivemos durante 9 terças-feiras várias lições, as 3 primeiras com respeito a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Depois seguiram-se mais 2 palavras falando sobre a palavra, mais 4 lições sobre o plano de Deus, totalizando assim 9 lições já que se passaram. E estamos hoje na 10ª lição, lição que inicia uma série de 4 mensagens, de 4 lições, falando sobre o processo da queda. Tá? O homem criado por Deus caiu, e durante as próximas 4 terças-feiras, nós queremos mostrar para vocês um pouco desse processo, dessa queda e suas consequências que aconteceram com o homem. O título dessa lição de hoje é A Queda com Adão, Tentação da Serpente. Então, a queda do pecado do homem, da desobediência do homem a Deus, é originado através da tentação da serpente. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que essa queda, ela se originou no princípio que Satanás queria, tá? Porque por ele ter caído e Deus ter criado o homem para derrotá-lo, ele também queria derrotar o homem e quer até hoje. Mas Deus fez o homem para utilizá-lo, Deus fez o homem para que o homem pudesse desenvolver um relacionamento com Deus e assim expressá-lo aqui na terra. Por isso ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E daí o inimigo veio e causou essa queda do homem. Então, o primeiro princípio que nós entendemos nessa aula, nessa escola do Evangelho, nessa lição de hoje, é que o homem não foi criado para iniciar algo. Tá? O homem não é o criador. O homem não é o iniciador de todas as coisas. O homem foi criado para dar sequência à criação de Deus e ao plano de Deus. E aí, essa criação do homem, dada, né, que foi para cooperar com Deus em seu plano, indica que esse homem não teria iniciativas próprias no sentido de fazer as coisas independente de Deus. Ou seja, Deus todo dia, na viração do dia, a Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus vinha para ter comunhão com o homem, para ali conversar com o homem e para que ele pudesse, né, ter aquela interação com o homem que ele criou, mostrando que o homem não é o iniciador, Deus é o iniciador e Deus quer contar com o homem, que até hoje esse princípio existe, ele quer contar com o homem a partir do que ele planeja, a partir do que ele pensa, e ele faz isso, né, assim como fez com Adão, faz hoje também, por meio da sua palavra. O segundo princípio da criação do homem é que a palavra de Deus ia reger o homem, ia reger todos os atos do homem, desde que o homem se mantivesse nessa comunhão com Deus, tá? Então, a primeira coisa que Deus falou para o homem, né, após fazer sua mulher, após, né, constituir ali a sua mulher como sua auxiliadora, foi que o homem recebeu uma ordem. Vamos ler em Gênesis capítulo 2, eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 2. É interessante que o falar de Deus é para que o homem cumpra alguma coisa. Então, o primeiro contato de Deus com o homem, aqui, depois da sua formação e formação da sua mulher, foi que o homem teria uma incumbência, tá? Versículo 16. Tá, vamos ler o 15 e o 16, tá? De Gênesis 2, ok? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem
e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a palavra de Deus para o homem naquele momento era que existia ali muitas árvores no jardim, criadas por Deus, justamente para uso fruto do homem. Mas havia uma árvore que Deus falou assim, ó, dessa não coma. Essa árvore é intitulada na Bíblia como a árvore do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha muitas árvores, inclusive a árvore da vida, estava ali naquele jardim, mas tinha uma árvore que Deus disse, ó, dessa aqui não coma. No decorrer da Bíblia, nós vamos entender que essa árvore que Deus disse para que o homem não comesse era a corporificação do inimigo de Deus. Ela trazia para o homem conhecimento, ela trazia para o homem bem ou mal, tá? Mas trazia principalmente independência de Deus. Então, hoje, há essa preocupação, né? Deus já tinha essa preocupação com o homem, que ele seguisse corretamente o que Deus falasse. Hoje, do mesmo jeito, para reger os seus filhos, Deus tem sua palavra, que dá a sua direção e ainda hoje orienta para que o homem não coma dessa árvore que Deus disse que não comesse. Então, nós precisamos ser aqueles que andam segundo esse princípio de Deus, segundo a alimentação que Deus disse para comermos, segundo essa escolha que Deus deu para fazermos, e não escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu queria ler ainda Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, tá? Quinto livro de Moisés, que compõe o Pentateuco. Deuteronômio capítulo 5, versículos que eu queria ler nessa noite é o 32 e o 33. Que fala assim, ó, Deuteronômio 5, 32, diz assim: cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviarei nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis, versículo 33, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, esse texto mostra que Deus dá a sua palavra para o homem, para que o homem, né, deu para Adão e dá para todos nós hoje, para que o homem possa andar segundo a sua palavra e cumprindo os mandamentos que Deus ordenou que cumpríssemos. Louvado seja o Senhor. Ainda um terceiro princípio, além, não é, desse relacionamento que Deus quer ter com o homem, não é, que o homem não seja iniciador de nada, que o homem possa ser, não é, aquele que segue a comunhão com Deus, e que também o segundo princípio, que se alimenta da palavra. Temos o terceiro princípio, relacionado com a árvore, a comida, tá? A alimentação, também que eu já falei. Então, o primeiro princípio é que o homem não seja iniciador de nada. Segundo princípio, que o homem se utilize da palavra de Deus e siga corretamente. Terceiro princípio, que o homem se alimente da árvore da vida, ou seja, da palavra de Deus, que é alimento para o nosso viver. Um quarto princípio ainda que eu queria falar, né, que está aqui no livro, é a livre escolha, o livre arbítrio. O que Deus disse para o homem, ó, está aqui, essa é a minha palavra, essa é a minha ordem, esse é o meu mandamento, mas você vai fazer conforme você acha. Eu queria abrir um parênteses aqui no que o livro está falando, para falar de um tema muito atual, que é o pós-modernismo. O que mais impera hoje no pós-modernismo é o relativismo. Não é? Tudo é relativo. Não é? As pessoas, quando falam de alguma coisa, você, por exemplo, se você fala de um princípio de Deus hoje, as pessoas falam assim, isso depende da ótica de como você vê. Isso é relativo. Depende de como você vê. E eu queria dizer para você, meus amados que acompanham a Escola do Evangelho, que a verdade de Deus não é relativa. A verdade de Deus é absoluta. Por um lado, Deus nos deu como princípio a livre escolha, mas a sua verdade é absoluta. Então, esses quatro princípios são muito importantes. O primeiro princípio,
da iniciação. É Deus que inicia todas as coisas e o homem é aquele que segue o que Deus falou. Segundo princípio, a sua palavra. Deus determinou para nós certas coisas, né? Deus orienta para nós mediante sua palavra, Deus dá direção por meio da sua palavra, e esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o alimentar-se da árvore da vida, se alimentar do próprio Deus. Deus deixou que nós nos alimentemos dele mesmo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, certa vez ele falou: eu sou o pão da vida. E ainda completou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele fez alusão a essa árvore da vida de Gênesis, quando disse: eu sou a videira verdadeira. Então nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, da árvore da vida. E o quarto, né, repetindo para vocês, é o princípio da livre escolha, de que para o homem foi dado escolher livremente. O homem segue os princípios de Deus se quiser. O homem não é obrigado, nenhum de nós é imposto a nós uma carga que nos obrigue a seguir o que Deus quer. Nós seguimos porque nós somos filhos de Deus e amamos o Pai e queremos cumprir o que Ele determinou. Por isso nós seguimos. Certa vez, eu tive contato com um irmão e ele usava, né, um princípio que tinha na época, isso faz uns 15 anos mais ou menos, um rabinho de cavalo, não é? Ele usava aqui um rabinho fininho no cabelo, que é bem grande. E aí ele creu no Senhor e começou a se reunir. E ele, no convívio com os irmãos da igreja, e nunca ninguém pediu para ele cortar. Mas a própria vida de Deus nele foi lá e ele executou o corte daquele rabinho de cavalo. E um dia me perguntou por que é que eu não tinha falado para ele cortar. Daí eu usei esse quarto princípio que está aqui, que Deus estabeleceu para o homem, que é o princípio da escolha. Se ele cortasse, ele cortaria porque eu pedi. Mas ele precisava cortar porque ele ia enxergar que o princípio de Deus é que o homem não usasse aquilo para ser diferente. E daí, a partir daí, ele fez esse corte. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esses princípios foram estabelecidos por Deus para o homem. E aí, o homem que quer seguir vai ser abençoado por Deus. Então, nós seguimos sempre o princípio da comunhão com Deus, seguimos sempre o princípio de obedecer à palavra de Deus, o princípio de se alimentar do Senhor e o princípio de todas as nossas escolhas sejam para fazer a vontade de Deus e para seguir o desejo de Deus. Mas nós sabemos que capítulo 1 e 2 de Gênesis, que trata dessa criação maravilhosa, desses princípios maravilhosos que Deus estabeleceu para o homem, não é? O homem, ainda assim, ele não se alimentou da árvore que Deus disse que ele se alimentasse. E entrou no jardim. Agora eu quero voltar para Gênesis capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Tá? Entrou no jardim sorrateiramente, tá? Furtivamente, de uma forma sagaz, um animal, tá? Quero que vocês leiam comigo o capítulo 3, versículo 1, dizendo assim, ó, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Perceba, não há registro em Gênesis 1 e 2 que animais falavam, tá? Então a gente agora já vê aqui algo estranho, um animal falar. Segundo, o que é que essa serpente veio falar? Veio colocar dúvida na cabeça da mulher criada por Deus, tá? Daquela mulher feita da costela do seu marido, não é, que era Eva. Então ela entrou sorrateiramente no jardim para pôr em dúvida a palavra de Deus, quebrar um princípio. Que princípio é? Que eu falei agora há pouco, que o homem precisava seguir a palavra de Deus. Com respeito à árvore, Deus disse que não comesse daquela árvore. E a serpente veio justamente para quebrar esse princípio. E aí, a serpente teve aqui alguns passos,
tá? Deu alguns passos nessa sua intenção aqui de derrubar a mulher, para poder conseguir derrubar a mulher. Qual foi o primeiro passo? Ela disfarçou-se. Tá? O primeiro passo da serpente foi disfarçar-se em uma serpente. O Satanás, o diabo, o adversário de Deus, que havia caído da primeira criação, que havia se rebelado contra Deus, se disfarçou em serpente. Isso aqui cabe um importante princípio para nós. Até hoje, ele se disfarça para nos enganar. Há um versículo na Bíblia que diz que ele se transforma até em anjo de luz para enganar os próprios eleitos. Então, o primeiro passo da serpente aqui foi se disfarçar. Né? O inimigo de Deus, o diabo, Satanás, ele se disfarçou e se fez passar por essa serpente. Qual foi o segundo passo? Eu já falei nessa noite, foi quebrar na mulher a influência da palavra de Deus. Ora, a mulher era influenciada junto com seu marido pela palavra. Falei no início dessa lição que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para falar com o homem, consequentemente com a sua esposa. Mas, quando a serpente entrou, quando Satanás se disfarçou nessa serpente, o segundo passo dele foi quebrar essa influência. E como que fez isso? Com uma pergunta, tá? E essa pergunta levou a mulher a abrir os olhos, tá? Continuando a ler aqui, o versículo 2, tá? Do capítulo 3 de Gênesis, diz assim, ó, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a mulher aqui agora já acrescentou algo que Deus não disse, tá? Então quando a serpente ali, Satanás se disfarçou na serpente e entrou naquele jardim, dando esse primeiro passo e tentou quebrar, né, a influência da palavra de Deus na vida da mulher, já fez com que ela balançasse, mas já fez com que ela, além do que Deus tinha dito, que não comesse daquela árvore, ela já disse assim, ó, nem tocareis nele, coisa que Deus não tinha falado. Então nós somos tendenciosos ao dialogar com a serpente, ao dialogar com inimigos que se disfarça de muitos modos e de muitas faces, e acrescentarmos o que a palavra não diz. Então isso é um segundo passo para o homem cair. Nós não podemos, dialogar com o inimigo, nós precisamos dialogar com Deus. Como é que nós fazemos isso? Na oração, na comunhão com os irmãos, nós conseguimos enxergar o que Deus quer falar. E aí não dialogamos e não acrescentamos nada à palavra de Deus. E aí essa mulher, viu que alguma coisa ali era boa. Preste atenção no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebam, amados ouvintes, aqueles que acompanham pelo YouTube, vocês que estão nos assistindo nesse momento. Quando o inimigo de Deus se disfarça e vem até nós para quebrar a influência da Bíblia na nossa vida, ele não oferece coisas ruins. A mulher viu muitas coisas aqui. Lê de novo o versículo 6. A árvore era boa para se comer. Tá? O que é que era bom ainda? A árvore era agradável aos olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Então, quando o inimigo oferece alguma coisa, ele não vai lhe oferecer o lago de fogo para você. Ele vai oferecer coisas boas, agradáveis, coisas desejáveis que você quer alcançar, sonhos que você tenha, não é? Porque esse é o princípio dele, para lhe afastar e lhe quebrar da influência da palavra e lhe afastar da presença de Deus. E aí, aqui aconteceu nessa queda aqui aconteceu algo duplo, tá?
aconteceu a tentação de Satanás e aconteceu a desobediência do homem à palavra de Deus, tá? E nós, muitas vezes, abrimos uma brecha como Eva abriu. Muitas vezes a gente costuma falar assim que nós culpamos Eva pela queda. Mas onde estava seu marido naquela hora que não estava cuidando da sua esposa, né? Nós não podemos sobrecarregar a culpa toda em Eva. É tão provado isso que em Romanos fala que o pecado entrou por meio de Adão. Não cita lá Eva, cita Adão. Então os dois tiveram culpa. Eles não estavam fazendo aquilo que Deus o encarregava, que era de cultivar e guardar o jardim, é tanto que a serpente entrou. E aí eles estavam longe da comunhão um com o outro e longe da comunhão com Deus. Isso fez com que, nesse processo, houvesse essa tentação e, consequentemente, a desobediência e a queda. Então, nós, como família hoje, precisamos criar em nossas casas um ambiente onde tenha a palavra de Deus abundante. Porque com a ausência da palavra de Deus, nós podemos correr o risco de dar ouvidos à voz da serpente. E aí, sem ouvir a palavra de Deus e ouvindo a palavra da serpente, a serpente vai oferecer coisa boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E nós podemos mergulhar nessa mesma queda que aconteceu com o homem. Senhor Jesus. Então, o desejo da serpente era derrubar aquele casal. E como que ele conseguiu? Conseguiu quebrando justamente a influência que o homem e a mulher tinham da palavra de Deus. Ausente da palavra de Deus, o resultado foi aquela queda. Se Eva naquela hora tivesse em comunhão com seu marido, junto, buscando o entendimento de Deus, você imagina só que Eva naquele dia tivesse dito, calma aí, você está dizendo que isso aqui é bom, eu estou vendo que é bom, mas eu vou chamar meu marido. Na hora que chamasse o marido dizia, calma, está vendo? É bom, mas peraí, vamos chamar Deus, porque eu não quero fazer aqui nada sem Deus permitir. Tá? Ele me botou aqui para cuidar, eu sigo as ordens dele, da palavra dele. Não tinha acontecido. É claro que eu estou fazendo uma conjecturando um pouco. Não ia ser assim. Mas isso traz um princípio para mim hoje e para nós. Nós não podemos ceder às tentações, nós precisamos buscar ouvir abundantemente o falar de Deus. E essa queda trouxeram, né, várias consequências. Tá? Essa queda de Eva e, consequentemente, essa queda de Adão, trouxe muitas consequências não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Antes disso, eu queria ler com vocês 2 Coríntios, antes de falar de todas as consequências, que são 8 consequências principais, consequências da queda, eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 11. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, ó: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse versículo explica muito bem o que eu falei até agora. Satanás, ele quer realizar algo, sabe o que é? Lhe destruir, lhe fazer se afastar da palavra de Deus, fazer com que você quebre a sua comunhão com Deus, e para isso ele se disfarça, como nós vimos no caso de Eva, se disfarçou na serpente. Então nós não podemos ignorar que ele quer fazer isso. Não ignore os desígnios dele. E se ele quer fazer, ele pode alcançar vantagem se ele encontrar você longe da palavra de Deus, longe da comunhão com Deus e, consequentemente, da comunhão com os irmãos. Eu vou ler aqui uma frase que está no livro, tá? Vou ler diretamente do livro, para nós entendermos a importância dessa frase. Ó. Fala assim, ó: não podemos impedir
que Satanás nos tente, mas, ao nos voltar para o nosso espírito, a fim de ter comunhão com o Senhor, impedimos que ele consiga atingir o seu propósito. Não é? Então, Satanás vai tentar, mas dependendo da sua ligação com Deus e com a palavra de Deus, é que você resiste ou que você cede e cai, a exemplo do que aconteceu com Eva. Nós precisamos ser aqueles que estamos sempre na presença de Deus e buscando a comunhão com Deus por meio da sua palavra. Então, né, para dar continuidade aqui à lição, eu quero mostrar para vocês pelo menos 8 consequências dessa queda que aconteceu com Adão, com Eva, e passou como se fosse uma doença hereditária, passou a todos os homens. Né? Romanos também mostra isso. A primeira consequência que eu quero elencar para você nessa noite é que a alma do homem foi poluída. O que significa a alma do homem ser poluída? É que o homem foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus, do pó da terra, e Deus soprou nas narinas do homem o seu próprio fôlego de vida. Então, a junção daquele boneco de barro que Deus fez com as suas próprias mãos e o sopro de Deus colocado dentro do homem, o homem passou a ser alma vivente, uma alma pura, que se alimentasse da árvore da vida, recebia a vida de Deus para dentro dele. Mas com o pecado, essa alma, essa personalidade que resultou do corpo mais o fôlego de Deus soprado no homem, essa alma, com essa queda, foi poluída. A mente do homem que lidera essa alma, mente, vontade e emoção é a parte da alma, a mente do homem que lidera essa alma foi poluída, corrompida, foi enchida com os desígnios de Satanás, porque o homem se alimentou da árvore que Deus disse que não comesse. A segunda consequência foi no corpo do homem. O corpo do homem que foi feito para viver eternamente, é tanto que até hoje Deus quer dar a sua vida eterna para o homem, mas aquele corpo, com o pecado, ele agora passou a ter limitação de tempo. Entrou nele o pecado, e o pecado gera a morte. Então o homem, com essa queda, com esse desvio, por ter cedido à tentação de Satanás e caído, entrou no homem, como consequência, a morte. Então o homem agora passou a ser finito. O homem só volta a ser infinito, só volta a ser eterno, se ele receber a vida de Deus. Mas se ele não receber, vai morrer. E todos nós, todos os homens, um dia pode perecer nesse corpo, porque esse corpo é corruptível por causa dessa queda, por causa do pecado, e a consequência é que um dia pode haver morte. Tá? Terceira consequência, gravem bem, primeira, alma poluída, alma contaminada. Segunda, o homem passou a ser carne, né? E entrou agora no homem morte. E agora o homem tem um corpo de carne, um corpo de pecado, um corpo danificado pelo pecado, pela desobediência. Terceira consequência, o espírito do homem que veio a partir do sopro de Deus na criação do homem, esse espírito foi amortecido. Esse espírito foi mortificado. O homem agora apagou o espírito que fazia com que ele tivesse comunhão com Deus. E aí, essa queda, esse espírito mortificado, só pode ser reavivado se o homem crer no Senhor, porque o crer dá ao homem a vida eterna e reaviva o espírito. Mas não é o assunto dessa noite. Eu estou querendo mostrar para vocês que a terceira consequência dessa queda do homem foi espírito mortificado. Prestem bem atenção. Primeiro, alma poluída. Segundo, corpo condenado. Corpo agora do pecado. Terceira, o espírito, né, foi também mortificado. Quarta grande consequência dessa queda. A quarta grande consequência dessa queda é que o homem tornou-se pecador. Tá? O homem não é pecador porque comete atos pecaminosos. O homem é pecador porque entrou nele uma natureza do pecado, uma natureza da desobediência que o leva a pecar. Portanto, nós agora, toda a humanidade,
passou a ser pecadora. Vamos ler, tá? Senhor Jesus, vamos ler Romanos, já até citei aqui, mas ainda não tinha lido, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, entrou no homem, como consequência da queda, o pecado. Vamos ler ainda o 19, que diz assim, ó: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, eu quero ficar só com a parte A do versículo 19, que diz que, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. A quinta consequência foi que o homem caído, esse homem que agora participou dessa queda, né, desobedecendo a Deus, ele se tornou condenado. Agora está predestinado a ir ao lago de fogo. Essa queda trouxe uma consequência terrível para o homem, é que ele agora já nasce condenado. É por isso que em Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, a quinta grande consequência foi que o homem se tornou condenado. A sexta consequência dessa queda foi que a maldição entrou na terra. A terra que foi criada como uma bênção, aquele jardim maravilhoso, provido de tudo que o homem precisava para o homem se alimentar, para o homem sobreviver, agora recebeu, em lugar dessa bênção, recebeu a maldição. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos do 17 ao 19. Gênesis 3, do 17 ao 19, que diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, essa sexta grande consequência foi que a terra foi amaldiçoada. A terra que foi feita com exuberância para dar sustento ao homem, agora também produziria cardos e abrolhos, e o homem só teria se agora trabalhasse, se com suor no rosto pudesse ali tentar extrair o seu sustento daquela terra. A sétima consequência está no versículo 23 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, que diz assim, versículo 23 de Gênesis 3 diz: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E o versículo 24 continua dizendo: e expulso o homem. Ou seja, a sétima consequência é que aquele homem foi colocado fora, foi expulso do jardim, tá, que Deus criara para ele. É como se você tivesse uma casa que você conseguiu, né, adquirir, e agora você foi expulso, você talvez não pagou, aconteceu qualquer problema, que você foi expulso daquela casa. Então o homem foi expulso, como consequência da queda, foi expulso da casa que Deus, do jardim que Deus criara para ele. E a oitava grande consequência foi justamente a morte, tá? Agora a morte passou a operar no homem. Um elemento que não existia, porque Deus é vida. Deus não criou a morte foi consequência do pecado. Então, a morte veio a existir, a morte se estabeleceu como consequência do pecado. Portanto, meus amados, essa queda trouxe pelo menos essas 8 grandes consequências para a humanidade.
para o viver do homem. E aí nós precisamos ser aqueles que voltam-se para Deus, buscam a Deus, né? Embora essa lição seja uma lição um pouco negativa, mostrando a queda, nós podemos tirar muitos princípios para que nós possamos sempre reverter esse quadro e buscar ter um viver com Deus e buscar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora às perguntas desta lição, tá? A primeira pergunta fala assim: quais são os princípios que Deus utiliza no seu relacionamento com o homem, vistos em Gênesis 1 e 2, tá? Então, se você for pesquisar na lição, você vai entender todos esses princípios. Eu queria aqui relatar a minha resposta, que está aqui no livro, né? Quais são os princípios que Deus utiliza? Criação, Deus é o iniciador. Palavra, Deus dá a direção para o homem. Alimentação, a dieta que Deus estabeleceu para o homem comer o que ele pediu. E, por último, a livre escolha. O homem tem livre arbítrio para seguir ou não o que Deus determinou, tá? Pergunta número 2. Quais foram os 2 passos dados por Satanás para enganar Eva? Quais foram os 2 passos dados por Satanás para enganar Eva? Resposta que eu coloquei aqui: se disfarçou e quebrou a influência da palavra de Deus, tá? Disfarçou-se em serpente e quebrou a influência de Eva com a palavra de Deus. Versículo 3, pergunta número 3, me perdoem. Pergunta número 3. Qual foi a causa da primeira queda do homem? A causa da queda foi a tentação de Satanás e a desobediência do homem à palavra, tá? O que causou a queda? Foi a tentação, tá? Enganando Eva e, consequentemente, a desobediência da palavra, tá? Pergunta número 4. Qual atitude Eva deveria ter tomado ao ouvir a serpente? Que atitude Eva deveria ter tomado ao ouvir aquela serpente? Eu vou aqui relatar a minha resposta. Buscar a comunhão com Deus e com seu marido para não agir independente. Buscar a comunhão com Deus e com seu marido Adão para não agir independente. Pergunta número 5. O que aconteceu com o corpo, alma e o espírito do homem após a queda? O que aconteceu com o corpo, alma e espírito do homem após a queda? Primeiro, o que aconteceu com o corpo? O corpo se tornou o corpo do pecado. Mudou de natureza. O corpo que era para a habitação de Deus, para a expressão de Deus, agora se tornou corpo do pecado. Segundo, a alma. A alma foi contaminada. A personalidade do homem, que era para expressar a Deus, agora foi poluída e contaminada com esse pecado e danificada. E o espírito, ele foi mortificado, perdendo a sua capacidade de interagir com Deus, tá? Portanto, o corpo se tornou o corpo do pecado, a alma foi poluída e danificada e contaminada, e o espírito mortificado, perdendo a sua função de interagir com Deus. Pergunta número 6. Em que parte do homem habita o pecado? Tá? Essa pergunta diz respeito a esse pecado que entrou com a queda do homem, dessa desobediência. Em que parte hoje habita no homem? Então, a resposta é taxativa: habita na carne humana, no corpo do homem, tá? Na carne do pecado. Por isso que envelhece e morre. Então, o pecado habita na carne do homem, porque esse corpo foi mudado de natureza.
Sétima e última pergunta: quais foram as consequências da primeira queda do homem, dessa grande queda, da queda da desobediência, da entrada do pecado? Quais foram as consequências? Eu vou listar rapidinho, tá? Já falei na lição, está escrito no livro, depois você pode pesquisar no seu livro e procurar, mas eu vou elencar rapidinho aqui as 8 principais consequências. Alma poluída, corpo se tornando corpo do pecado, espírito mortificado, perdendo o poder de contactar a Deus, homem tornando-se pecador, porque entrou nele o pecado, condenação, tá? Maldição da terra foi introduzida com essa queda, o homem foi expulso do jardim que Deus criou para ele e a morte passou a toda a humanidade. Louvado seja o Senhor, e na próxima terça continuamos com a escola do Evangelho. Jesus é o Senhor. Tenham todos uma boa noite. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.